Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou em Bragança Paulista, Vasco empata com o Bragantino em 1 a 1, consegue um pontinho, o nosso querido Verratti fez o gol do Vasco, o Bragantino empatou com o Gustavinho no último lance do primeiro tempo, um jogo de muita dificuldade para o Vasco, principalmente no segundo tempo, lembrando que começamos com Bambu na lateral direita e terminamos com Galarza na lateral esquerda e Puma na lateral direita. Que time vai conseguir alguma coisa com esses dois jogadores nas laterais? Então o Vasco não teve saída no segundo tempo, pressionado pelo Bragantino, quase perde o jogo. Vai deixar no like aí antes de eu falar dessa partida como um todo, compartilha, curte aí se você gostou, mostra para os seus amigos aí, e é isso. Então galera, o Vasco hoje em Bragança Paulista fez dois tempos bem diferentes, né? Eu tinha falado que contra o Grêmio o Vasco tinha melhorado muito no segundo tempo com o dedo do Ramon Dias, e hoje ele fez o inverso. O primeiro tempo ele conseguiu botar o time que a gente queria ver, por mais que o Orechano não estivesse tão bem no primeiro tempo, foi o time que a gente queria ver, um time aguerrido, um time brigador, tendo chances. E no segundo tempo ele me coloca Figueiredo, me coloca Puma Rodrigues e me coloca Galarza. Aí, amigo, é só entregar para Deus. E foi o que o Vasco fez hoje no segundo tempo, entregou para Deus, por pouco não perde o jogo. O Bragantino empilhou chances, empilhou. Se não fosse aquele atacante do Bragantino horroroso, tal de Thiago Borbas, horroroso, o Vasco perdia o jogo hoje. Então o Vasco hoje, por pouco, não perde, mas conquista um ponto que eu havia falado que em Bragança seria importante. O Bragantino que não perde em casa há mais de 10 jogos, essa é a 11ª partida que o Bragantino faz que não perde em casa, difícil jogar com o Bragantino lá. Então, cara, pela atuação eu não gostei nada do Vasco. Pelo resultado, o resultado foi bom, né? Foi um empatezinho lá. Vários outros adversários aí do Bragantino lá foram goleados pela equipe, é uma equipe com muito volume de jogo, muita troca de posições, muita movimentação. Então, o Vasco ter conquistado esse ponto lá é de se valorizar, mas a gente tem que avaliar situação por situação. Primeiro tempo o Vasco foi um time, segundo tempo foi outro. Contra o Atlético Mineiro não pode ter essa variação de desempenho em dois tempos distintos, tão diferentes, assim, atuações tão diferentes. O segundo tempo, cara, foi o tempo inteiro com vela na mão, rezando para não tomar o segundo gol. Tempo inteiro. Então eu vou falar do jogo como um todo. O Vasco começou o jogo com o Léo Jardim no gol, o Robson Bambu na lateral direita para infartar o torcedor vascaíno, Medel e Léo no miolo de zaga, na lateral esquerda o Lucas Piton, no meio campo Zé Gabriel, Marlon Gomes e Paulinho fazendo ali a ligação mais próxima do atacante, e Orechano, Verratti e Gabriel Peck completando o setor ofensivo, um 4-3-3 novamente do Vasco. E no primeiro tempo deu até gosto de ver o Vasco jogando, porque o Vasco conseguiu ter chances, o Daronco prejudicando o Vasco claramente até o fim do jogo, prejudicando, não marcando faltas, e o Vasco conquista um pênalti que o Daronco não queria dar, um pênalti claro em cima do Verratti que ele não queria dar. Foram 5 minutos de avaliação, brigando com a imagem, até que finalmente ele consegue, ele vai dar o pênalti, a contragosto dele, dá o pênalti favorável ao Vasco, o Verratti vai e balança as redes fazendo 1 a 0. Até então, até aquele momento, o Vasco já tinha melhorado no jogo. O Vasco já tinha tido boas estocadas, principalmente com o Paulinho, o Peck pelo lado esquerdo e o Orechano pelo lado direito, incomodando a defesa do Bragantino, o Bragantino que não teve volume de jogo no primeiro tempo, porque o Vasco tinha um time mais bem postado no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, ainda falando do primeiro tempo, porque o gol do Bragantino de empate foi no primeiro tempo, no último lance. Teve um lance do Gabriel Peck na lateral esquerda, no canto esquerdo, que ele quer sair tocando pro Verratti. E o Verratti sofre uma falta, que eu acho que pelo critério do Daronco no jogo, ele não daria aquela falta nunca. Então, cara, falta um pouco de esperteza ao time do Vasco. O Gabriel Peck já fez errado de tentar jogar com o Verratti ali. Ali não é a característica do Verratti conseguir fazer uma boa jogada, virar tocando. Era para dar uma zerada na bola, dar um bico para frente, era os 52 do primeiro tempo. Aí ele quer tocar pro Verratti, o Verratti pede a falta que não foi marcada, pelo critério do Daronco ele não daria, como eu falei, e a bola é cruzada, escanteio, e no escanteio sai o gol do Bragantino. O Vasco não poderia ter terminado o primeiro tempo empatando, teria que ter vencido.
mas empatou. O primeiro tempo que terminou com o torcedor do Vasco falando, será que o time do Vasco vai sentir? Será que no segundo tempo já vai começar meio cabisbaixo? Só que no segundo tempo, aos 10 minutos, entraram esses três senhores, que no intervalo já entrou o Jair. O Jair já entrou no lugar do Marlon Gomes amarelado. E logo na sequência, ele me coloca três cidadãos aqui que realmente, para vestir a camisa do Vasco, meu Deus. Galarza, Figueiredo e Puma Rodrigues na lateral direita. Vai conseguir vencer quem com esses três jogadores entrando em um jogo, em uma partida? Então o Vasco acabou. Ali acabou. Vai 10 minutos do primeiro tempo, o Vasco acabou. Saíram para a entrada deles. Para a entrada do Galarza saiu o Lucas Piton. Não sei se sentiu alguma coisa. Provavelmente sim. Acho que não estava amarelado. Não estava amarelado. Pode ter sentido. Figueiredo no lugar do Orechano. E o Galarza no lugar do Lucas Piton, como eu já falei, e o Puma Rodrigues no lugar do Robson Bambu. Então entraram esses três jogadores que acabou o time do Vasco. Acabou o time do Vasco, era só rezar para não tomar o segundo gol. E foi pressão do Bragantino o tempo inteiro. Foram 11 ou 12 finalizações contra uma do Vasco no segundo tempo. E o Vasco conquistou um empate aí muito, muito suado. Porque o Vasco, se fosse levar a nota, como eu falei, a letra fria do jogo, não reflete o que foi o jogo. O Vasco era para ter perdido esse jogo. O Vasco era para ter perdido. Então, o Vasco conquista um ponto. A partida contra o Atlético Mineiro agora vai virar mais uma decisão, mais um jogo que o Vasco vai ter que ir para cima para vencer. E tem que ter estabilidade dos dois tempos. Tem que jogar bem os dois tempos. Não adianta estar mal no primeiro e melhorar no segundo, ou estar bem no primeiro e estar mal no segundo. Tem que jogar o jogo inteiro. O jogo é jogado. O Vasco parece que sentiu muito essas alterações, principalmente no segundo tempo. Então, contra o Atlético Mineiro, galera, domingo, 11 horas da manhã, confirmado no Maracanã, esse time do Vasco tem que ter uma continuidade de desempenho, porque não dá para ficar essa variação. O Vasco vai sofrer com essa variação, vai perder jogos porque deixa um tempo de lado. Então, vou partir aqui para as notas individuais, coisa rapidinha. Léo Jardim fez algumas boas defesas, não teve culpa no gol, nota 7. Robson Bambu, mal, não gosto do Robson Bambu na lateral direita, inseguro, nota 3. Medel na zaga, passa segurança no segundo tempo, como o time inteiro também caiu, nota 6. E o Léo ali do lado do Medel, nota 7, jogador seguro, uma saída de bola legal. E o Lucas Piton completando esse setor defensivo aí na lateral esquerda. Não sei se ele sentiu alguma coisa no primeiro tempo, como eu falei, ele ter sido substituído pelo Galarza. Foi muito estranho ali no decorrer do segundo tempo, então o Lucas Piton não fez um bom primeiro tempo, estava passando muito sufoco ali com o ataque do Bragantino. Nota 6 aí para o Lucas Piton. O Zé Gabriel, bem no primeiro tempo, cortando boas tentativas de ataque do Bragantino, mas no segundo tempo já também caiu, recuou demais, nota 5,5 para o Zé Gabriel. Marlon Gomes tomou um cartão amarelo aí no primeiro tempo, que prejudicou o desempenho dele, então ele saiu no intervalo para não ser expulso, mas no primeiro tempo, enquanto esteve em campo, também incomodou, nota 6. O Orechano, que não teve muito bem no primeiro tempo, perdeu um gol claríssimo, saindo na cara do goleiro, então vou dar uma nota 5,5 aí pro Orechano, poderia ter feito 2-0, que poderia ter mudado ali a situação do Vasco. O Paulinho, eu vou dar uma nota 7, porque ele consegue achar espaços e brechas, ele consegue arrastar, coisa que ninguém consegue fazer nesse time do Vasco, então nota 7 pro Paulinho. O Gabriel Peck, ele deu um vacilo ali no final do primeiro tempo, eu considero um vacilo do Gabriel Peck, que ele era para ter zerado aquela bola, nota 6 pro Gabriel Peck. E o Verratti, autor do gol, né, matador, vou dar uma nota 7,5 para o Verratti. No segundo tempo ficou isoladão, não conseguiu participar muito. O técnico Ramon Dias, vou falar dele depois, vou falar primeiro dos que entraram. Não tem condições, cara. Puma Rodrigues, eu não sei, cara. Eu não sei o que acontece com ele. Ele é um jogador que não pode doar sangue nunca, porque o que ele tem é muito pouco. Muito pouco sangue, disposição, perde divididas, anda em campo, olha, parece que está meio no mundo da lua, nota 2 para o Puma Rodrigues. O Capaça eu vou deixar sem nota, já entrou no finalzinho no lugar do Medel, não fez muita coisa. O Galarza, nota 3, gente, ele errou todas as jogadas que ele tentou. Correria, desesperado, não tem condições. O Jair também apareceu pouco, mais para compor ali o sistema defensivo ali do meio campo. Nota 5 para o Jair. E o Figueiredo, mais um também, que, meu Deus, está numa fase terrível, não consegue concatenar jogadas, perde bolas bobas, divididas bobas, tenta sair jogando pelo meio, erra. Nota 4 para o Figueiredo. Foram esses jogadores que entraram. O técnico Ramon Dias, eu vou dar uma nota 4. Para mim, ele errou muito no segundo tempo, botando esses 3 jogadores. Figueiredo, Puma Rodrigues e Galarza, gente, não dá, né? Tem condições, principalmente Figueiredo e Galarza.
O Rodrigues eu não gosto dele, mas ele é jogador da posição. Aí o Figueiredo e Galarza na lateral esquerda. É muito complicado, então o Ramon Dias hoje errou feio. Vou dar uma nota 4 pro Ramon Dias. E tem que melhorar muito para enfrentar o Atlético Mineiro, porque se jogar esse futebolzinho aí, eu não sei se consegue nem empatar com o Atlético Mineiro no Maracanã, provavelmente lotado, domingo, 11 horas da manhã, véspera de aniversário do Vasco. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Domingo eu volto aí para fazer o pós-jogo de Vasco e Atlético Mineiro. Tomara que o Vasco consiga vencer. O Vasco chega aos 13 pontos. Continua na penúltima colocação, posição incômoda demais, os adversários cada vez mais ali na parte de baixo também não pontuando, e isso faz com que o Vasco também fique ali ainda próximo de sair. Então o Vasco ainda com possibilidade de sair daqui a 2 rodadas, lembrando que o Vasco fez a 19ª rodada e tem um jogo a menos, que foi o do América Mineiro, que foi adiado. É isso, galera, saudações vascaínas sempre. Fui!